Aleluia, glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã, no capítulo de número 7 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Evangelho de Cristo segundo o relato de Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31. A seguir, diz assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogava-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pondo-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efata, isto é, abra-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que ninguém o dissesse, mas quando mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, peço-vos a tua graça e a tua misericórdia nesta manhã, para expor a tua palavra. Fale com aqueles que nesse momento estão assistindo, Senhor, porque eu creio pelo teu Espírito Santo que há uma palavra nesta manhã sobre a vida desta pessoa. É o que eu te peço no nome de Jesus. O ministério de Jesus Cristo, o ministério de excelência, o ministério de submissão à vontade do Pai, foi realizado com propriedade, com autoridade. E esta autoridade realizada no ministério de Cristo está relacionado ao momento do cumprimento profético a respeito de tudo aquilo que estava relacionado no Antigo Testamento. Deus, antes mesmo de enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, ele já havia predito tais acontecimentos. E no ministério de Jesus Cristo nós vamos aprender inúmeras lições, algo que ele nos deixou como conhecimento, como graça, como verdade, e sabendo que esta verdade ela tem autoridade e poder para libertar, curar e fazer maravilhas, nós entenderemos que no ministério de Jesus ele veio construir uma moradia, um habitáculo para que o Espírito Santo viesse ter a liberdade, para que o Espírito Santo viesse ter a liberdade de operar permanentemente dentro de cada coração que professa uma fé em Cristo e crê na salvação em Deus. E mediante toda esta preparação ministerial de Cristo, Jesus começa a procurar terrenos, ambiente onde ele pudesse edificar este templo, esta moradia, uma vez que o Espírito Santo não mais desceria em tempos em tempo, mas estaria dentro deste habitáculo, deste ser, desta pessoa, como referencial de Deus na terra. Jesus ele começa a ver a necessidade da permanência e ele vai edificando essa moradia. E nós sabemos que toda moradia ela começa das bases e dos pilares para que a estrutura possa ser firmada e a casa possa ser edificada, e a permanência do Espírito Santo e a consistência dele, o trabalhar dele, fazendo-nos fluir ou dar frutos para o reino de Deus. Só que nesta trajetória nós vamos encontrar Jesus, não encontrando um terreno, todavia, plano, como a necessidade para uma construção.
Havia terrenos acidentados, pessoas que, assim me permita fazer a comparação, precisava de uma reparação, precisava de um aterro, precisava de ser impactado aquela terra para que esta casa pudesse ser edificada. Nem sempre Jesus pegou alguém que tinha toda a possibilidade de comunicação, ou até mesmo a capacidade de ouvir aquilo que ele tinha para ensinar. E Jesus, ao se deparar com esses terrenos, onde haveria uma necessidade de construir uma casa espiritual na terra, ele então decide trabalhar de forma separada, de forma diferenciada com algumas pessoas, que considerando aqui é o terreno aonde essa casa vai ser edificada. E nós vamos encontrar que ao construir em terrenos acidentados, Deus ele preparava todo aquele ambiente. Que ambiente era esse? O ambiente do milagre. Só que quem estava no ministério terreno era o enviado de Deus, era o Filho de Deus. E se ele era o Filho de Deus, e se ele estava manifestado na terra, ele tinha autoridade e ele conhece, aleluia, o coração, a mente, a necessidade do homem. Este surdo e mudo, ele vai chegar diante de uma situação onde ele é levado por outras pessoas até a presença de Jesus. Por que é que ele é levado? Porque ele não consegue escutar, ele não sabe o que está acontecendo à sua volta, ele precisa absorver informações para crer. Mas havia pessoas que estavam à volta dele que sabia, ouvia, falava, escutava, e então, crendo na pessoa e no ministério de Cristo na terra, Jesus agora é apresentado a este rapaz. E quando ele chega diante dessa situação, Jesus olha para ele e vê que ele precisava muito mais do que ser curado da sua surdez e falar perfeitamente. Nós vamos entender no texto que a necessidade daquele rapaz, desse jovem, era maior do que a capacidade apenas de ouvir e falar. Assim como aquele paralítico carregado por 4 pessoas em Marcos capítulo de número 2, onde ele é levado e descido pelo telhado onde Jesus estava, e diante dessa manifestação de fé, Jesus vai dizer: filho, perdoados estão os teus pecados. E nesta manifestação divina sobre a vida dele, nós não vamos ver no cenário bíblico este rapaz questionando a palavra que Deus havia lançado diante dele, mas Jesus vai curá-lo depois simplesmente para calar a incredulidade e a murmuração dos escribas e fariseus. E nós vamos entender que Jesus agora vai fazer um milagre. Jesus vai trabalhar dentro de um milagre extraordinário, porque a Bíblia diz que quando Jesus ele sai da região de Tiro e de Sidom, aonde ele vai ali dar vitória à filha de uma mulher cananeia, aonde ele abre um precedente, uma brecha nas 70 semanas de Daniel, para dar vitória a uma grega, uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, uma mulher que estava totalmente fora dos planos ministeriais de Jesus, porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, aleluia, mas os seus não o receberam. Mas se você receber a Cristo, Ele fará grandes coisas sobre a sua vida, aleluia. E o texto é bem sucinto em dizer que ele chega e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogava-lhes que impusesse as mãos sobre eles, aleluia. E a Bíblia diz: e tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe na língua. Aqui eu começo a enxergar no versículo de número 33 um cenário necessário para o acontecimento do milagre. Porque a Bíblia diz que Jesus vai colocar os dedos nos ouvidos daquele surdo.
e eu começo a extrair num contexto espiritual e começo a olhar com os olhos da fé, porque é que Jesus vai tocar os 2 ouvidos daquele rapaz, sendo que anteriormente ele apenas lançou uma palavra sobre aquela mulher que dizia que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor, e ele disse: vai, a tua filha está liberta, aleluia. Por que é que Jesus vai tocar este jovem? Por que é que Jesus vai entrar com providência sobre este jovem de uma forma diferenciada? Eu entendo espiritualmente que quando Jesus toca os seus 2 ouvidos, Jesus precisava abrir-lhe o entendimento. E há uma analogia sobre o Antigo e o Novo Testamento. Não há possibilidade de eu viver o tempo da graça sem conhecer a lei de Deus. Eu não consigo entrar na dimensão da graça e da misericórdia de Deus sem antes experimentar o conserto que o Senhor ofereceu mediante o teu povo e a sua vontade. Que Jesus, no ministério terreno, no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer que ele não veio abrogar, mas ele veio cumprir a lei e os profetas, aleluia. Então este homem agora será curado, e os 2 ouvidos dele serão desobstruídos, para que a palavra venha penetrar, porque o que eu faço aqui, o que você faz na congregação, o que você faz nas esquinas, nas praças, na rua, de anunciar a palavra de Deus, o poder que você tem é apenas levar ao ouvido daquele que ouve, mas do ouvido ao coração quem faz é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma o homem é o Espírito Santo de Deus. Quem capacita o homem é o Espírito Santo de Deus para realizar uma boa obra, aleluia. E de repente é desobstruído os seus ouvidos. Por quê? Porque ele também precisa crer na autoridade e no poder. E nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos entender nesta manhã que não importa o que os outros acham que nós precisamos ter, importa é aquilo que eu creio que Deus pode fazer por mim. Quem sabe as pessoas dizem: ei, esse problema seu aí, ele vai persistir, ele vai continuar. Mas eu creio pela palavra de Deus nesta manhã, que a última palavra na sua vida venha do Senhor. É Ele quem vai determinar se vai ou não acontecer na sua vida o seu milagre, aleluia. E então Ele vai tirar aquilo que impedia ele de conhecer a palavra, a lei, para viver no tempo da graça. E mediante ao conhecimento do novo pacto, ele precisava entender o pacto anterior, a palavra de Deus. A quem ignora aquilo que está escrito no Antigo Testamento, mas sem ele nós não teríamos um novo, porque o novo reflete os acontecimentos preditos pelo Senhor. Eu quero dizer para você nesta manhã que a palavra de Deus na sua totalidade, ela é infalível, ela é soberana, ela não pode ser alterada. Estão dizendo por aí que precisa ser feito alguns reajustes. Isso é mentira do inimigo, porque a palavra de Deus vai dizer que vai passar os céus e a terra, mas as palavras deles não hão de passar, aleluia. E ai daquele que omitir o menor desses mandamentos, será chamado menor no reino de Deus. E na continuidade, Jesus agora vai dizer: aquele rapaz vai retirá-lo à parte da multidão. E aqui eu aprendo uma nova lição. Nem sempre o ambiente em que nós estamos será o ambiente que Deus irá fazer o milagre na nossa vida. Às vezes o ambiente em que nós estamos inseridos, o local em que nós estamos inseridos, pode ser o impedimento daquilo que Deus há de fazer. Jesus, ele vai tirar ele do meio da multidão. Por que que Jesus vai tirar ele do meio da multidão? Porque a multidão se apresenta diante de Deus diferente daquilo que ele deseja
que o homem faça para receber algo da parte dele. Nós vamos encontrar no cenário, no capítulo 8, versículo 41 em diante, uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. E ela, passando pela multidão, ela vai tocar na orla das vestes e vai sair. E Jesus diz: quem é que me tocou? Porque de mim saiu virtude. E nós vamos entender que nesse contexto que estava inserida essa mulher, os discípulos de Jesus vão dizer: Senhor, a multidão te aperta e te oprime, Senhor. E o Senhor diz: quem é que me tocou? Está aqui o segredo. Porque é que Jesus tirou ele do meio da multidão? Porque a multidão aperta e oprime, e nós não vamos receber nada da parte de Deus apertando e oprimindo o Mestre, aleluia. Nós precisamos ser quebrantados diante de Deus e reconhecer a nossa inteira dependência dEle, todos os dias da nossa vida. Nós não precisamos servir a Deus simplesmente quando Ele está fazendo. Nós precisamos entender que servir a Deus é constantemente, é uma constância na nossa vida. E às vezes nós estamos em lugares que Deus não se agrada. Às vezes nós colocamos a planta dos nossos pés em lugar que o Senhor não está, que nele não opera, porque o Senhor não está em todos os lugares. Não porque Ele não pode, porque a Bíblia diz que Ele é onipresente. Só que o Senhor habita em templo santo, purificado, nos limpos de coração. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Isso é, se você andar em espírito e em verdade, se você deixar o Espírito dominar e não a carne dominar, então você tem a presença de Deus na tua vida e Ele te ajudará todos os dias da sua vida. Aleluia. E Jesus vai tirar ele do meio da multidão. Eu não sei se nesta manhã a multidão que está ali impedindo de receber algo da parte de Deus seja alguém que está dizendo que você não precisa continuar mais clamando, que isso faz parte da tua vida. Só que você sabe lá no seu amargo, lá no seu íntimo, que Deus ainda tem algo para fazer através deste acontecimento que te aflige. Eu quero te dizer nesta manhã, em nome do Espírito Santo de Deus, que haverá cura para a sua vida, que haverá cura para a sua alma, que haverá solução para os seus problemas. Nós estamos terminando uma semana a qual nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Ele nos sustentou, Ele nos deu a estrutura para continuar fazendo aquilo que nós fazemos de melhor nos últimos dias: sobreviver. Aleluia. E o texto vai dizer que agora Jesus vai tocar os seus ouvidos e ungí-lo, aleluia, com a saliva. Jesus agora vai partir para um processo que envolverá todo o processo de cura, porque Jesus vai ungir e vai tocar a sua língua, aleluia. Versículo 34 vai dizer assim: e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, isto é, abra-te, aleluia. Sabe o que eu aprendo nesse versículo de número 34 aqui? A dependência, a obediência e a submissão ao propósito. Às vezes nós saímos da direção de Deus e achamos que Deus precisa fazer da maneira que nós temos a visão daquilo que precisamos, daquilo que automaticamente é a nossa necessidade. Mas o Senhor está dizendo assim: você precisa só confiar, obedecer e saber que quem vai fazer na sua vida é o Todo-Poderoso, sou eu, o eu sou, o Deus de poder, o Deus de autoridade. E nós vamos entender da comunhão que ele tinha com o Pai, do relacionamento que ele tinha com Deus. Nós precisamos criar vínculos relacionais com o céu. Nós precisamos entender que estar na presença de Deus não é simplesmente participar de um culto, não é apenas entoar um louvor de adoração, não. É se entregar a Ele, aleluia, e deixar Ele fazer um novo na sua vida, e deixar Ele reger a sua vida, e você ser quem Ele projetou para que você seja na terra, aleluia.
E o texto vai dizer: e logo se lhe abriram os ouvidos. O primeiro passo que Deus faz na vida de alguém que precisa ser alcançado é a capacidade dele ouvir. Aleluia. Quem não consegue sentar para ouvir, não pode levantar para falar. Aleluia. Se você não consegue parar para ouvir, quem sabe o seu líder, quem sabe alguém que está te aconselhando, quem sabe alguém que está tentando direcionar uma palavra de experiência sobre a tua vida, você não pode falar, porque a autoridade vem do Senhor, e a capacidade de falar vem antes, primeiro, pela capacidade que eu tenho de ouvir. Como é que eu vou crer se eu não consigo escutar? Como é que eu vou ensinar se eu não consigo parar para aprender? Há uma necessidade nos últimos dias, e essa necessidade é de ouvir a voz de Deus. Se ano passado, como a gente viu várias pessoas sendo usadas por Deus falando dos acontecimentos do ano presente em que nós estamos, se nós tivéssemos parado para ouvir, quem sabe muitos não teriam sofrido como sofreram este ano. Ainda que o acontecimento era inevitável, mas teriam um preparo melhor, teriam uma base, uma estrutura melhor. Quantos começaram o ano e não terminaram? Quantos começaram servindo a Deus e hoje não estão mais servindo? Mas eu te convido nesta manhã a fazer parte novamente desse ciclo de pessoas que hão de herdar a salvação. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ouvindo, e logo lhe abriram os ouvidos. Primeiro passo, a audição, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta manhã que o que Deus tem para fazer na tua vida é perfeito. Deus não faz nada pela metade. Aleluia. O que Deus tem para realizar através de você, na sua vida, no seio da sua família, é algo perfeito. Aleluia. Quem sabe você está dizendo: meu filho, minha filha, o esposo, a esposa está em uma situação que parece estar bem. Não será desta maneira. Deus fará uma obra por completo sobre a vida da sua família, dos seus, sobre a sua vida, porque Deus é perfeito e Ele tem a capacidade de nos fazermos perfeitos para encontrarmos com Ele na eternidade, assim como tem a capacidade de nos fazer falar perfeitamente. Aleluia. Deus nesta manhã está te capacitando para falar. Aleluia. Deus está te capacitando para saber usar a sua boca nesta manhã para profetizar, para levar a palavra dEle, para anunciar o reino dEle na terra. E o que me chama a atenção é que Ele ordenou que a ninguém dissesse quando aquele homem começou a falar. O que me chama a atenção aqui é que aquele homem já não falava, aquele homem nem escutava. É um pedido duro que Jesus vai fazer para um homem que precisava falar perfeitamente, um homem que precisava, que começou a ouvir, queria compartilhar aquele momento. Só que o que Jesus estava falando para ele não era para ele não testificar do milagre, mas era para ele saber usar a perfeição que Deus havia feito através da sua língua. Porque se nós não soubermos usar a nossa língua, nós destruímos, nós profanamos, nós amaldiçoamos. E Jesus estava dizendo: ei, não fale, mas fique em silêncio sobre determinadas situações. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha acabado de começar a aprender a falar, e ele precisava ser preparado, ele precisava ter a estrutura, ele precisava conhecer o antigo pacto, o novo que estava chegando através do ministério de Cristo, porque Deus desobstruiu os seus ouvidos para ele saber, não só ter a capacidade de crer, mas saber falar na hora certa. E eu quero dizer, encerrando nesta manhã para a sua vida, que você precisa aprender a usar a tua boca para abençoar o teu próximo, que você precisa usar a tua boca, a tua língua para proferir as palavras
que Deus deixou nas suas sagradas escrituras e aquilo que Ele revelou a você de uma forma particular e direta. Deus quer fazer de você nesta terra porta-voz, boca dEle, nesses últimos dias, como referencial daquilo que será necessário para as gerações futuras, se assim o Senhor não arrebatar a igreja. Você precisa entender que Deus te deu o ouvido para ouvir e ter a capacidade de absorver e crer, mas Ele também te deu a boca para falar, mas falar com sabedoria. Nesta manhã eu quero dizer para você: creia tão somente no Senhor, creia na possibilidade e até mesmo na impossibilidade, porque a autoridade de Deus, Ele abrange todas as áreas da nossa vida. Você é importante para Deus, você é algo precioso para o Senhor. A Bíblia diz que você vale mais do que o mundo inteiro para Ele. Aleluia. Vamos ouvir a irmã Suzy mais uma vez louvando a Deus nesta manhã, e logo em seguida a irmã estará fazendo um momento missionário. A irmã pode subir, que é tudo aqui em cima. Vitória? A irmã Vitória vai estar louvando a Deus nesta manhã, amém?